aos 25 anos. Comunicação a serviço da vida. A Rádio 9 de Julho passa a transmitir Latino América no Ar. Apresentação: Miguel Almada e Patrícia Rivarola. 4h01. A partir de agora, vamos juntos até às 5h da tarde no programa Latino América no Ar, que é transmitido pelas ondas 2.600 kHz AM, e também para você que nos está acompanhando através das redes sociais do YouTube ou do Face. Então, uma excelente tarde de domingo. E nesse domingo ensolarado, junto com a Patrícia Rivarola, vamos juntos até às 5h da tarde. E após o programa, tem o Arraial da Rádio 9 de Julho, né? Em agosto. Então aí vamos, né, curtir as comidas, dançar, aproveitar de colocar os papos em dia. Então, assim que terminar o programa da rádio, nós vamos lá na frente, tem um palco, tem uma organização total, né? Segundo acompanhei nas redes sociais, ontem foi show. Hoje finaliza com chave de ouro. Então, para você que está aí por perto também aqui da Rádio 9 de Julho, quem quiser conhecer a Rádio 9 de Julho, é só chegar aqui na rua, você vai entrar e vai degustar aí as comidas, né, de vários lugares. Vai ter tudo. Aí você, nesse domingo, está meio com fome, então, antes de entrar na missa, você já compra, né, alguns cachorros quentes, alguns pastéis, uma pizza. Então, é importante descurtir a festa, o arraial da Rádio 9 de Julho, em agosto. E, bom, eu queria, antes de começar, dar um abraço e obrigado por tudo. Estamos aqui nos controles técnicos, o Ronaldo Mendes, né? É o mestre, Ronaldo Mestre. Daqui a pouquinho já a Patrícia Rivarola também já entra na bancada. E vamos juntos conversando, falando sobre tantos temas que dá para fazer, abordar sobre este mundo das migrações e do refúgio. Vamos falar sobre vários filmes também, que para você que interessa a vezes conhecer um pouco sobre a migração e refúgio, tem vários filmes que nós vamos trazer umas dicas aí para você acompanhar e para você também estar um pouco antenado, porque também faz no mundo do cinema, como o cinema também enfoca a questão das migrações e refúgio. Então, é importante sempre estar conhecendo um pouco, falando sobre os diferentes assuntos, né, que são abordados aqui na Rádio 9 de Julho. Semana passada nós estávamos com a presença de Carlos Melo, que é um regente, um diretor de orquestra. Estávamos falando sobre sobre o órgão de tubo. Eu chamava órgão de igreja, mas é órgão de tubo. Então foi muito interessante, né, ter conversado com ele, e ele colocou vários coisas que são interessantes, que você desconhece nesse mundo da música clássica, né? Então, sempre estamos fazendo uma abordagem de diferentes temas. E também eu quero fazer um convite para amanhã, quem estiver aí pela redondeza aí aqui em São Paulo. Nós podemos ter um convite para você participar na Missão Paz. Nós estamos criando um coral que chama Vozes do Mundo. Esse Vozes do Mundo é um coral com vários migrantes e refugiados de diferentes lugares do mundo. O maestro vai ser o Rodolfo Schwamberg, alguma coisa assim. E então amanhã, quem quiser participar, a partir das 19 horas, na rua Glicério 225, você pode participar desse coral, que eu tenho plena certeza que vai dar muito fruto. Você não precisa saber cantar. O maestro vai ensinar como, né, colocar a voz. Às vezes, de repente, eu não sei cantar, mas olha, você pode fazer uma voz diferente. Então, você tem
tem conhecimento, mas às vezes você não tem um conhecimento, mas está guardado em si, que você gostaria de cantar, mas não tem a vez oportunidade, então você está convidadíssimo a participar no coral Voces do Mundo. E já vamos com as primeiras notícias, né, do mundo da migração, no programa da Rádio 9 de Julho. É interessante, nesse mês, nesses últimos 6 meses, até o dia 31 de julho, quem cruzaram a selva El Darién, 250.000 migrantes que cruzaram a selva El Darién rumo aos Estados Unidos. Né? O número de imigrantes que cruzou o Estreito de Darién é um perigoso trecho da selva que separa Colômbia e Panamá, já aumentou, né, para quase 200.000 nos primeiros anos, e inclusive superando todas as cifras de 2022, que já havia sido um recorde. Condições econômicas e de segurança continuam chegando os venezuelanos, equatorianos e outras nacionalidades na rota mais perigosa das Américas. E junto aqui, já está chegando aqui na bancada, a Patrícia Rivarola, né? Vamos juntos até às 5 horas da tarde estar conversando. Tudo bem, Patrícia Rivarola? Foi correria? Oi. Você está vindo da sua casa? Não, estou vindo da casa a primeira, né? Buenas tardes, boa tarde a todos, né? Um prazer estar aqui sempre com vocês quando é possível, mas é realmente aquela correria, né? Você tem que atender a família, a gente faz assim, tenta encaixar tudo no nosso dia. Então, para chegar aqui e pegar trânsito, gente, hoje está um calor. A família reunida hoje. E a família reunida, aí você fala assim, vou embora, e mas você já vai embora, e você agarra na converseira, quando você olha, gente, quando você pensa que falta meia hora, já passou da hora, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês. Esse solzinho de pós-almoço dá um soninho, gente, né? Espero que vocês estejam bem aí na casa de vocês. Um abraço muito grande e vamos juntos aqui hoje no programa. Comida, né? Nossa Senhora! E após o programa, espera mais comida aí fora. Verdade, gente. Nossa, é mais comida ainda. Já encontrei a Cidinha aqui fora, ela falou, estamos esperando que tá bom hoje aqui, né? Então vamos aproveitar. Olha, um baita de uma organização, né? Todo um Verdade, eu estava vendo um vídeo, profissa, né? O vídeo de ontem, aí nada de amador aqui, é tudo profissa, com um palco, um som, tudo para você, ó, estacionamento no lado da Rádio 9 de Julho, da igreja, então você não tem onde falar assim, mas onde vou estacionar o carro? No lado da igreja, você do ladinho, você não vai pagar nada. Super fácil. Então, também, olha só. Né? Tá bonito aí fora. E o tempo tá lindo, nossa, né? Para aproveitar bastante. Olha, domingo ensolarado, estava vindo da Missão Paz. Ainda almocei com os pais. Falei, vou embora. Saí 1h30. Eu vou caminhar um pouco para ver se. Que às vezes eu não ando muito. Aí fui caminhando no metrô. Nossa, que dia bonito, ensolarado. Olhando as arquiteturas da cidade, as casas antigas, é muito lindo, muito verdade. Bonito. Uhum. E no dia ensolarado, todo mundo na rua. Entrei no metrô, Patrícia e Ronaldo, o metrô estava cheio de bicicleta, cheio. Você não tinha onde, você entrava, batia na bicicleta. Claro, o pessoal aproveita domingo, sai para curtir essa delícia que São Paulo é uma cidade maravilhosa, né? Pode ter todos os seus problemas, mas é uma cidade muito linda, tem os diferentes contrastes, mas isso que faz que São Paulo faz a diferença. E os contrastes da cidade são muito grandes, né? Sabe que às vezes, assim, Miguel, a gente tem que agradecer muito pela oportunidade de nós estarmos aqui conversando com as pessoas, passar esse domingo entre nós aqui, às vezes nós 3, às vezes vocês 2, né? Alguma a Patrícia assim. Faz falta, né? Obrigada. Mas assim, tem que agradecer por isso, gente, porque hoje em dia, andando aqui pela cidade de São Paulo, a gente vê esses contrastes gigantes que a cidade tem, e às vezes até durante o dia a gente não percebe muita coisa,
que à noite aparece, todo mundo fala, né? À noite todos os gatos são pardos, mas olha, gente, não tem só gato pardo na cidade de São Paulo à noite, não, viu? É de sempre dar um toque, a gente sempre lembrar como é que está a situação dos moradores de rua, né, Miguel? As pessoas em situação de rua. Toda essa situação que às vezes chama a atenção da gente, porque às vezes eu tô indo tô deixando alguém em casa, alguma amiga que saímos, e aí vou deixar em casa, alguma coisa assim, e aí eu fico pensando, a gente tá indo pro quentinho da nossa casa, a gente tá abrindo a nossa porta e entrando com segurança. Eu costumo dizer assim, que quando eu passo a portaria de onde eu moro, eu já tô no paraíso, não é? Não é assim? A gente abre a porta de casa e agradece porque a gente tem esse cantinho para voltar para casa, né? Para esse cantinho para voltar. E aí, a gente tem tanta gente que não tem esse cantinho, Miguel, não é? Não é verdade? Tem tanta gente que não tem esse cantinho e a gente vê essa situação quando a gente vai caminhando, e não que a gente não se sinta culpado por ter o nosso espaço, mas é uma coisa que dói no coração da gente, né? O que pode ser feito, o que se pode fazer, né? Com essas pessoas. Muitas vezes a gente chama a atenção das pessoas para isso, mas assim, são muitas pessoas, é muita gente nessa cidade. São mais de, segundo números, assim, números oficiais, mas é muito mais, são aproximadamente 45 mil as pessoas em situação de rua. Exato. Tem aquela situação que você fica assim, nossa, você vai andar de carro, você para num farol, já vem a pessoa querendo limpar seu vidro. Algumas situações são perigosas, sim, a gente tem que ter muito cuidado, né? Mas tudo isso, assim, uma consequência, né, de uma vida que a pessoa foi levando e não conseguiu se tratar aquilo, a família não deu conta daquilo, a situação de imigrantes também que vieram para cá e não conseguiram se estabelecer, né? E essas pessoas estão perdidas por aí, não é, Miguel? Exatamente. Essas pessoas estão perdidas por aí sem registro, né? De repente a família no país de origem está pensando o que aconteceu. Hoje, com as redes sociais, a gente consegue, assim, pelo menos ver muitas pessoas que a família entra em contato ali pelo Facebook, fala, olha, procurando os filhos, né? Olha, foi para São Paulo, chegou aí, a gente não sabe o que aconteceu, a gente não teve mais notícia, né? E aí, onde é que você vai achar essa pessoa? A vezes está em forma irregular, perdeu os documentos e ficou... Sim, exatamente. Situações assim que de fronteiras próximas, né? Que faz aqui fronteira com o Brasil. Como, assim por mesmo. exemplo, um exemplo que aconteceu ontem. Uhum. Até eu falei com ele ontem, um senhor peruano que faz curso da radiologia na Santa Casa. Uhum. E a esposa dele, ontem era a missa de 7º dia da esposa dele. Saiu para a rua, saiu sem documento. Uhum. Deu um infarto, alguma coisa, e foi para óbito. E ele, para procurar, ele procurou em tantos lugares, ninguém sem documento, invisível. Ainda que ele foi persistente e conseguiu localizar o corpo. Verdade. Então, daí o que a Patrícia está falando, às vezes, quando a família começa a procurar os filhos que migram, os filhos que saem, às vezes acontece alguma coisa, não tem documento, e aonde que eu acho? Uhum. Fica aí invisível. Não tem, por outro lado, né, Miguel, acho que a gente tem também que agradecer muito a esses espaços que fazem a acolhida, né? Esses espaços assim que trabalham, porque não dão conta, não é, Miguel? Assim, o volume de chegadas, o volume de partidas são tão grandes, assim, esses dois volumes, eles são tão grandes, e que aí você tem aquele espaço da Missão Paz, você tem espaço do CRAI, né? Você tem espaço Cefras, que também é um outro espaço ali. E ontem eu estive ali no CIM, no Centro de Integração Migrante, ali na rua 21 de Abril. Irmã Margarete. Com a irmã Margarete ali. E é tão interessante porque nós fomos para fazer assim, ela ontem estava entregando certificados de pessoas que fizeram cursos de bolo, de salgados, terrários, tinha mais uma outra atividade. E aí eu fui para fazer uma apresentação de dança, né? E aí o Júlio César e a Cibele tocaram a harpa lá, então foi assim, aquele momento de celebração dessa entrega.
E é tão interessante, foram 4 meses de curso e ontem foi a conclusão disso. E depois que vai à festa, você dança, faz apresentação e tal, senta naquela rodinha de bate-papo de fim de festa, né? Aquela bagunça toda ali para arrumar. Não, vamos sentar um pouquinho e bater um papo. E aí tem aquela fala, né? Aquela conversa, o que você tem aqui, o que você faz, e o espaço ali do Sim é grande, né? E acolhe tanto os migrantes quanto a comunidade local e as pessoas em situação de rua, né? Porque ela fala, nossa, é gente que vem para usar o banheiro, gente que vem para tomar banho, né? Gente que chega aqui simplesmente para comer alguma coisa e as portas estão abertas. Tá numa região que as pessoas acham perigosa ali, tá na região do Brás, na rua 21 de Abril ali. Então todo mundo deu por volta das 9h30, o pessoal já queria ir embora por causa do lugar ali, porque fica vazio, né? Fica um escuro ali na rua, mas vamos embora. Mas a gente fica vendo esses trabalhos, essa questão assim. Então, ali na nossa rodinha, conversando, tinha gente da Venezuela. Falar nisso, teve um pessoal, acho que é do Equador, que estão há 25 dias no Brasil, vieram do Chile. Ficaram 4 anos no Chile, Miguel, e aí, de repente, eles decidiram vir para São Paulo, né? Aí eu acho engraçado como que eles fazem a pesquisa. Você vai descobrindo qual é o processo. Eu conheci ele. Aí o casal, eles falam assim, a gente entrou no YouTube, a gente começou a ler notícias sobre São Paulo, né? Aí a gente começou a escolher e aí decidimos ir para São Paulo, né? E aí eles estão trabalhando ali já arrumar nesses 25 dias, né? Uma já está ali trabalhando, colaborando ali no SIM, né, no Centro de Integração do Migrante, e o marido dela também, eu acho que também já está trabalhando por ali, então eles são do Equador. Aí tinha uma pessoa da Venezuela, mas ontem, nesse trabalho todo, tinha gente ali do Congo, tinha gente de onde mais que tinha? Senegal, né? Bolivianos, peruanos, venezuelanos, os equatorianos, né? Então, você vê a beleza desse trabalho, dessa integração. E os equatorianos não parecem equatorianos, né? Não parece. Não dá para saber. Né? Eu recebi, porque na hora do almoço, como vai se tornando, aí eu estava na porta da Missão Paz e eles chegaram com mala, com tudo, né? E aí eu estava aí, eu falei, não, vocês vão entrar, aí depois vão falar com o assistente, e a assistente vai indicar para onde. Acho que ficaram 2 dias na casa do migrante, eu não sei se eles ainda estão. Não, estão morando ali perto já. Então, estão morando perto do Sim mesmo. E hoje encontrei, eles estavam na igreja. Aí eles trouxeram um cachorro do Chile. Tinha um cachorro lá, né? Eles vieram com um cachorro. Esse cachorro a gente trouxe do Chile. Né? Aí eu achei muito engraçado, assim. E aí vai contando dessa experiência, dessa vivência de 4 anos no Chile, a chegada agora em São Paulo. E aí é muito engraçado, Ronaldo, porque me faz pensar numa coisa. Eu só fui convidada assim, meio de última hora. Se a Margarete estiver escutando, ela vai falar assim: nossa, Patrícia, é verdade, porque ela tinha me convidado, e a semana vai passando, as coisas vão passando. E vai virando aquele bolo de neve, etc. E eu esqueci do convite para ir lá, né? Conhecer o espaço, porque já faz tempo que a gente tá. Que eu tô querendo ir lá conhecer, que ela sempre convida e tal, né? E aí o que aconteceu? De repente ela me liga e fala assim: ah, Patrícia, eu queria saber que horas você vai chegar. E aí eu, chegar aonde? Né? Se a Margarete estiver escutando, ela já vai falar: olha, o que eu fiz. E aí, que horas você vai chegar? Aí eu, tá, Margarete, que horas eu tenho que chegar aí, né? Aí ela foi me falando, olha, eu combinei tal hora com ele, falei, ótimo, essa hora dá tranquilo. Você estava ensaiando ontem. E eu estava ensaiando ontem, aí terminou o ensaio, saí correndo para ir para a apresentação. Mas você sozinha se apresentou? Aí eu fui lá sozinha, né? Porque não deu nem para convidar o grupo. Você ocupa o palco, de qualquer forma. Aí, o que aconteceu? Mas só para contar isso, o que eu queria comentar dessa experiência interessante. Às vezes a dança a gente leva como forma a dança paraguaia, né? E eu acredito que todos os grupos de dança folclóricas, danças tradicionais, pensem um pouco nisso, assim, que é manter a tradição, apresentar uma cultura migrante, como que é a dança. Mas ontem
Isso não só ontem, como em outros momentos, outros espaços, que a gente se apresenta em festivais de dança, festivais folclóricos, Festa das Nações, né, que tem aqui na cidade de São Paulo, Grande São Paulo. Mas quando a gente vai para esses espaços, que ontem foi um momento especial de entrega de um certificado, depois de curso, né, para o pessoal que estava ali, aí a gente tem aquele espaço para poder contar um pouco a história da dança, como que é. A gente se dá conta da importância que a cultura tem para a integração, porque aí as pessoas olham aquilo como um novo aprendizado, fazem uma comparação com a cultura delas, né? Porque quando a gente fala em países de fala espanhola, então a gente fala de colonização espanhola, né? Na América. E a Espanha trouxe muito, né? Se você tem aquela parte da colonização que as pessoas criticam muito, claro, né? Colonização não é uma situação muitas vezes positiva, né? Aí você lembra da escravidão, você lembra de morte, você lembra de tortura, tem toda essa parte. E tem a parte do que é a parte que trouxe a cultura, o que agregou na cultura, o que acrescentou na cultura. E todos os países de fala espanhola, creio eu, né? Posso de repente estar falando um excesso aqui, é dizer o que a Espanha contribuiu na cultura local, né? E quando se fala naquele processo de aculturação, não de aculturação de perda de cultura, mas porque aquele sentido negativo, mas aquele processo assim, quando você adquire uma nova cultura, né? Você se integra, essa cultura se integra com a cultura local. Então, assim foi com o Paraguai, né? Tanto que as nossas danças paraguaias têm influência tanto da Espanha na colonização quanto da França, Inglaterra, pela questão do Solano Lopes ter se casado com a Madame Lynch, que era francesa, né? Entendeu? Então a gente tem esse processo e aí você percebe que num evento como esse, o que acontece? Você dança, as pessoas prestam atenção naquilo, adquirem um novo saber, né? E aí, depois, quando termina, elas vêm conversar com a gente, mas num agradecimento por a gente ter feito uma demonstração e que aquilo remeteu também à cultura delas, né? Então, eu acho que isso é o interessante também. Então, aí, ó, aula de história. História e música. Isso é bom, né? O programa é relacionado à migração e refúgio, mas sempre tem a parte cultural que sempre Que estamos... está no processo, né? Exatamente. Patrícia, já que estamos falando de cultura, vamos ouvir essa belíssima música com o grupo Raíces de América. Soy loco por ti, América.
Rádio 9 de Julho, rumo aos 25 anos. Estamos apresentando Latino América no ar. Latino América no ar. 4h26. Nossa, como está passando o tempo já, quase 30 minutos do programa. Vamos mandar os abraços, né, para quem nos está acompanhando. Eu cheguei tagarela. Os abraços para quem nos acompanha através dos 1.600 kHz, a Rádio 9 de Julho. Se está na sua casa, descansando, está deitada, em algum lugar tá, né, você está acompanhando o programa, mas para quem nos está acompanhando através das redes sociais, vamos mandar um abraço, Patrícia, para a Júlia Ribeiro. Verdade, ó, Júlia, um abraço grande, boa tarde, amigos, né, Júlia? Obrigada, boa tarde para você também, né? E tem no... Fussai Sato, boa tarde, Miguel e Pati, tudo bem? Esse aqui é um carinho, nossa, ele é tudo amoroso, assim. Ele ou ela, meu Deus, eu não sei. Né? Que bom ver vocês juntos. Que bom. A Patrícia faz falta, né? Ai, meu Deus. Ele vai pedir alguma coisa. Eu tô sentindo. Ele já pediu 2, viu, Ronaldo? Já recebi 2 pedidos aí de trabalho para essa semana, né? Mas não entra. Mas domingo, porque eu vou viajar, então eu falei para ela assim, isso aí é um pedido do Padre Paolo. Ronaldo, que eu fui... semana que vem tem baile aqui. O Miguel não vem. Vai ter baile aqui. E também vai ter uma entrevista do Vatican News. Então, Vamos lá, na próxima. Ó, a Joana Ventura aqui. A Joana justamente comentando a questão da nossa casa, né, Miguel? Quando a gente tem o nosso lar. A casa da gente é a melhor coisa que temos. Pode ser pequena, mas é aconchegante. É verdade, né? A gente é que faz o nosso cantinho ser gostoso, ser acolhedor e ser aconchegante para a gente, né? É interessante, às vezes te convidam de diferentes. Eu sou meio cigano, eu não sei onde eu durmo. Eu durmo em vários lugares, então, mas não tem como se chegar em teu lugar, na sua cama, de repente você deita e dorme e é o mais interessante, né? Então, isso é bonito. É verdade, Miguel. Acho que isso é uma coisa muito boa. Então, agradecer aqui esse pessoal que está acompanhando a gente no programa, seja aqui pelas redes sociais, né? Pelo Face, ou então pelas ondas do rádio, né? Que a gente sabe que tem um pessoal que acompanha, porque quando a gente vai andando por aí, Ronaldo, eu gosto de falar assim, né? Olham para mim a cara, você é a Patrícia do programa? Eu falo, sou eu. Nossa, eu pensava que você era de outro jeito, né? Você fica brava se eu te falar que eu pensava que você era assim, né? Eu falo, não, a voz no rádio deixa assim, leva a gente na imaginação, né, Miguel? Lá na Missão Paz, na igreja, né? Chega muita gente. Porque eu estou lá com as câmeras aí, eu falo, você é o Miguel, tá? Eu ouço você na rádio, tá? Isso que é legal. Pelo menos, né? Verdade. Temos aquela audiência boa que dá para... audiência amiga, né? Com 13 anos também de programa, né? Que não é fácil. Verdade, Miguel. Vamos lá, algumas notícias, então? Você quer falar das notícias? Você ou quer falar... Porque eu gosto da Patrícia quando começa a falar a questão cultural. Isso aí ela é um show. Desculpa, gente. Aí eu falo demais, eu me empolgo, é uma coisa que eu gosto muito. Justamente agora... E o que você queria falar, então, Miguel? Olha, você vê que é a última mensagem. Só estão jogando... Olha aqui, Miguel, eu gosto muito de você, mas com a Paty vocês formam uma dupla incrível. Tem um trio, viu? Porque é eu, Miguel e... Quem, Miguel? O Ronaldo. Super Ronaldo. Mas obrigada pelo carinho, viu, gente? Sempre é bom. Isso. É bom que as pessoas gostem daquele que nós estamos colocando. Que bom. Os diferentes, né? Só estou sentindo falta, apesar de gostar de todas essas pessoas que estão aqui com a gente, muito obrigada. Nosso amigo Luciano, né? O Luciano sumiu, onde morava em Vargem Grande, lá em Santo Amaro. É verdade. Sumiu. Né? Daqui a pouco o Luciano Costa da Mata, outro verdade. Que é de Santa Catarina também. Daqui a pouco está por aí, né, Miguel? Daqui a pouco está por aí. A gente chama, né? Então, né? Patrícia, bom, essa semana uma notícia que vem da GNUR, eu coloquei no blog, né?
sobre 15 filmes que tratam sobre a migração e refúgio. Verdade, Miguel. Super interessante. E, claro, eu, por exemplo, As Nadadoras, eu já assisti o filme quando... Eu não tinha assistido o filme quando a Patrícia começou a comentar. Aí eu assisti um filme que realmente ele é chocante em todo, né? A experiência das duas, né? Síria, do momento que os pais acreditam que irão para um mundo melhor, mas nessa caminhada. E nessa caminhada, quando começa, né, todo o processo, quando eles entram já para chegar em outros países, no mar, aí também eu fico me imaginando também assim, eu também sou migrante, né, quando eu cheguei aqui no Brasil, essa caminhada toda, né, a série de entraves, de problemas que eu achava, de repente alguém queria me roubar, de repente queria me fazer qualquer coisa, tá? Você tem que começar a ficar assim muito esperto, e elas foram assim de uma esperteza total, porque inclusive esse filme As Nadadoras, que é de 2022, ele chegou a ser top da plataforma do streaming Netflix. Isso, deve estar lá ainda na plataforma, né? As Nadadoras, e ele trata bem dessa questão assim do que é uma família, né, estruturada e etc, e de quando você tem essa quebra dos sonhos, né, porque era uma família assim que elas tinham um sonho, o pai é que treinava as filhas para que elas fossem nadadoras, etc, e fossem para as Olimpíadas, e depois acontece a guerra, e aí elas têm essa quebra na rotina delas, e uma delas tem que ser forte para conseguir fazer o pai entender que elas precisam sair dali para elas continuarem no caminho delas de luta, de batalha, de realizações de sonhos. Uma delas continua sendo nadadora, ela acaba entrando na equipe dos refugiados das Olimpíadas. Participa aqui, né? Que é a primeira vez, né, que surge essa equipe dos refugiados. E aí uma das nadadoras, ela participa, uma das irmãs, e a outra acaba se voltando para o trabalho assim de auxílio aos migrantes, às pessoas em situação de refúgio, né? Que também era uma excelente nadadora, mas ela deixa isso de lado, justamente porque ela entende o que é essa crueldade de você ter essa necessidade urgente de cruzar a fronteira, né? Então, como ele diz aqui, né, Miguel, o filme que chegou ao top 10 da plataforma de streaming da Netflix é baseado na história real das irmãs Yusra e Sara Mardini, refugiadas sírias que tiveram que nadar por suas vidas. Aliás, tem essa cena no filme que é muito interessante, elas estão dentro de um bote, né, exatamente, Miguel? E aí, a única forma delas se salvarem é as duas caem no mar para salvar todas as pessoas que estão dentro do bote, e elas nadam assim, sem parar, desesperadamente. E é interessante, tirar o pessoal do alto mar, interessante, né? O filme retrata o que acontece na vida real. Muitos atravessadores, os famosos coiotes, eles te cobram fortuna. Te dizem, olha, é um bote que você é tranquilo. Quando elas foram já para entrar no mar, já rumo aos países diferentes, o bote era tudo remendado. Elas não... Já tinham caminhado não sei quantos dias para chegar no lugar, você não podia voltar atrás. Elas ficaram assim receiosas, mas entraram no bote, era tudo de borracha, o bote, e no meio em pleno alto mar, começou a furar, começou a entrar água. E o que elas vão fazer, né? E ainda eram, por isso o filme chama As Nadadoras, porque tiveram que... Aí é o que elas estavam fazendo de esporte para a vida delas, elas reverteram aquilo para uma necessidade de se salvarem, sobrevivência, né? A sobrevivência delas. E aí trata dessa questão, como diz aqui, né? Que elas eram jovens, então demonstraram a força, a perseverança delas, e essa questão da irmandade delas, né? Como é que uma reage, como que a outra reage nesse processo, uma dando força para a outra, né? Incentivando essa coisa toda. Então, é um filme interessante, As Nadadoras, né? Muito interessante, porque no final, uma participou das Olimpíadas e a outra foi embaixadora da boa vontade da ACNUR, defendendo as causas migratórias. Exato. Né? Então, às vezes, é interessante o filme, porque você, de repente, tem um sonho de se construir
um futuro econômico, mas você começa a ver as dificuldades que as pessoas encontram no caminho, você muda completamente o pensamento. Fala, olha, eu acho que esse é um chamado que eu tenho e vou continuar. Inclusive, até a que era embaixadora da boa vontade da ACNUR, ela foi presa em Alemanha, porque ajudava aos imigrantes a entrar no país, claro, a vezes de forma irregular, mas você não procura nunca, por exemplo, no meu caso aqui, eu trabalho na Missão Paz, eu jamais, quando chega um migrante, um refugiado, eu nunca pergunto, olha, você tem documento? Entra. Que se falar com assistente social, aí sim. Mas se eu jamais vou perguntar, olha, você está regularizado, quando chegou? Claro, a única coisa, a ver se eu pergunto, falou assim, quando você chegou aqui no Brasil? Ah, há 4 dias. Falou, então tá bom. Então, porque aí começo aí vou falar com as pessoas que de repente vão encaminhar, porque se eles têm há 6 meses, 8 meses, aí eu digo para ela, vocês vão falar com o assistente, mas vão ser encaminhados para outros abrigos. Mas quem chega assim em uma semana, no máximo 10 dias, ele pode permanecer na casa. Verdade. Miguel, é até interessante assim, né, quando trata dessa questão, porque assistindo esse filme, se você acompanha as questões do noticiário, né, você vai ver ali notícias que a gente viu na época. Aí você vai entender o que foi que aconteceu. Quando você trata dessa questão do fato dela ter sido presa, justamente por apoiar, foi muito noticiado, porque o governo, né, o governo alemão, ele estava buscando junto a essas instituições, o que eles fazem? São grupos que ficam ali nas regiões de fronteira, né, para apoiar chegadas e etc. Então, esses grupos humanitários, chegou um momento que o governo começou a questionar o que acontecia, o que eles estavam fazendo, para onde essas pessoas estavam indo, como elas estavam entrando no país. Então, acompanhando todo esse processo, você veja, ali é onde surgiu o grupo de refugiados nas competições, atletas importantíssimos que acabaram ficando sem país, ou então fugiram, né? E aí encontraram esse espaço aqui. E aí, de repente, essa questão também onde as pessoas foram presas, né, desses grupos humanitários que acolhem as pessoas nas fronteiras. E justamente no início do programa, como é interessante, o filme retrata um pouco, por exemplo, no início estava falando dos 250.000 pessoas que cruzaram a selva del Darién, e um pouco, se você relaciona com o filme, imagina, você entra numa selva completamente fechada, né? Exatamente. O coiote ele te cobrando $4.000 por tentar, por cruzar. Saindo do Brasil, você Acre, você vai para Peru, você entra no Equador, sube para Colômbia para entrar na selva e cruzar Panamá. Imagina as penúrias, tudo o que passa, né? Inclusive, justamente, eu vou relacionar esse fato. Esta semana, até você conheceu, Patrícia, a haitiana que fazia programa na web rádio. Era um programa muito interessante. Era uma jornalista que ela trabalhava como empregada doméstica, já estava uns 3, 4 anos aqui. Foi trabalhar lá para Criciúma, Cascavel. Aí um dia, do nada, ela me ligou e perguntei, olha, tudo bem? Eu sempre pergunto, você está onde? Falou, estou aqui na fronteira com o México. Não, ele falou, menina, você está aí, mas não está complicado? Não. Olha, vou tentar entrar. Estou com meu filho. Aí perguntei, você cruzou a selva del Darién? Cruzei. Falei, é horrorosa, é terrível, né? Ela conseguiu chegar no México e essa semana, assim, cortando um pouco a história, me ligou na quinta-feira, disse, Miguel, eu estou na Flórida, nos Estados Unidos. Chegou. Bonito a história, inclusive o passaporte dela está aqui. Ela falou, puxa, Miguel. Aí eu falei com o padre Paolo, tiramos as cópias das 2 primeiras folhas, enviamos para ela fazer a documentação, e é bonito porque, assim, cruzar uma selva, relacionar o filme às nadadoras, e você, assim, levar toda a história da migração e refúgio,
é muito perverso, é uma luta, uma sobrevivência, inclusive, e como o próprio filme diz, né? É retrato da força, da esperança, da, da perseverança, né? Porque você entrou nesse mundo, você vai caminhar, você vai olhar para frente, você não vai voltar, você fala, não, eu vou caminhar, seja o que Deus quiser. É como o caso dos nigerianos que chegaram aqui no país, que chegaram através, eles estavam em um leme, em um navio, chegaram no Espírito Santo, eles estão na Missão Paz, né? O nigeriano. Olha, e os dois que estão ali, olha, eles vão se dar muito bem, porque Uhum. ele está na casa do migrante, mas como ele ajuda, Patrícia, ele fala assim, não, deixa eu lavar os pratos, deixa eu limpar. Imagina, mais de 13 dias num navio que em qualquer momento era a morte, porque imagina, cruzar a selva del Darién, olhar o filme As Nadadoras, o caminho que você vai enfrentando é a sobrevivência ou a morte. É. E no filme também tem aquela questão da quando as pessoas chegam naqueles campos de refugiados, né, Miguel? Isso me lembra também há um tempo atrás, a gente falou sobre esses campos de refugiados, principalmente ali no Oriente, que são campos que eram para ser espaços provisórios. E tem pessoas que vivem lá há 20 anos, que não conseguiram passar daquele campo, não conseguiram, se eu não me engano, assim, o mais antigo deve ter uns 20 anos, já mais de 20 anos. Famílias, crianças que nasceram ali e não sabem o que é realmente uma casa mesmo, uma estrutura física, e convivem ali, acabam tendo que ficar por ali, arrumar um emprego a partir dali. A vida acabou ficando ali no campo de refugiado, né, Miguel? Então, nesse filme também dá para perceber como que é essa convivência dentro desses campos de refugiados, né? Patrícia, vamos para uma segunda música? Vamos. Vamos com Inti Illimani, Vientos del Pueblo.
Rádio 9 de Julho, rumo aos 25 anos. Estamos apresentando Latino América no ar. Latino América no ar. 4h48, estamos no programa Latino-América no ar pela Rádio 9 de Julho, nos 1600 kHz. Um grande abraço para quem está nos acompanhando e para quem nos acompanha também através do YouTube e do Face da Rádio 9 de Julho. Estamos Patrícia Rivarola aí nos trabalhos técnicos Ronaldo Mendes e continuando, né, são 15 filmes, né, de migração e refúgio, Patrícia. Eu vou destacar, tem assim, eu vou falar só que os a Patrícia nomes. tem a Patrícia, como é que chama? Cinéfilo, como que é? Olha, eu já fui mais cinéfila, assim. Eu sempre, pelo menos assim, uma vez por semana, 2 vezes por semana, eu tinha que assistir algum filme, assim, né? Me faz muito bem. É aquele momento que você senta, você vai prestar atenção numa outra coisa, né? A sua cabeça está preparada, assim, para os filmes, etc. Então, a gente falou sobre as nadadoras, tem aqui TFH Aeroporto Central, né, que é um documentário do cineasta cearense Karim Aisnuz, que resgata a importância do extinto aeroporto de Tempelhof, em Berlim. Entre 2015 e 2019, o local teve seus hangares usados como abrigos de emergências para refugiados que buscavam asilo, né? Então, outro também para Sama, né, que é uma jornalista síria, Wad Al-Kateab, que registra em primeira pessoa a intimidade da sua família em meio ao conflito de Alepo, na Síria. A obra é uma espécie de carta aberta à filha Sama, nascida entre bombardeios. Então, é uma história bem rica nesse sentido, né? Como é que era a situação. Outro filme, Human Flow, Não Existe Lar, Se Não Há Para Onde Ir. Olha que nome interessante, né, Miguel? A gente falando um pouquinho da nossa casa antes. Carnaval, de Nadine Labaki. Quando a irmã mais nova de Zayn é forçada a se casar com um homem mais velho, ele foge de casa e passa a viver nas ruas. Em troca de comida e abrigo, o garoto começa a cuidar do filho pequeno de Rail, uma imigrante etíope sem documentos. Depois tem Êxodos, De Onde Vim Não Existe Mais. Miguel, só os nomes já são assim bem fortes, né? Em Êxodos, o espectador acompanha as trajetórias de Napuli, Tarshi, Dana, Nizar, Bruno, Larto e Maca em busca de uma vida em segurança. Depois tem um outro Zaatari, Memórias do Labirinto, de 2019, ambientado no deserto de Mafraq, fronteira da Síria com a Jordânia. O documentário registra o nascimento de um dos maiores campos de refugiados do mundo. E a gente justamente falando sobre isso, né, Miguel? Como são esses campos de refugiados. Cidade de Fantasmas, o olhar do premiado cineasta Matthew Heinemann, volta-se com um acesso inédito até então para os jornalistas anônimos do grupo Hackais Being Slaughtered, Silence, que arriscam a vida diariamente para denunciar em vídeos e fotos as atrocidades dos terroristas na Síria. Era o Hotel Cambridge, que é brasileiro, né? Muito interessante, além de tratar da luta da moradia na cidade de São Paulo, aí é um tema genérico, né? Geral, aliás, a ficção, aí a gente pensa, será que é ficção mesmo, né? Aborda a dinâmica do que é ser um refugiado no Brasil a partir da atuação de refugiados reais que compartilham suas vivências valiosas, né? As fronteiras não são as únicas barreiras em suas jornadas pela sobrevivência. Idioma, costumes, convivência com a população local e xenofobia também podem ser empecilhos para o conforto de sentir-se em casa. Fogo ao Mar. Depois também tem Flea. Flea é um filme de docudrama que é de animação independente de 2021, dirigido por Jonas Por Rasmussen. Nawab reconta e compartilha a história sobre sua jornada que nunca havia revelado antes, escrevendo as condições que forçaram sua família a fugir do país. Depois tem Duna, inspirado na série de livros de Frank Herbert. Duna se passa em um futuro longínquo. O Duque Leto Atreides administra o planeta desértico Arrakis, também conhecido como Duna, lugar conhecido por ser fonte da substância rara chamada de melange, usado para estender a vida humana e chegar à velocidade da luz e garantir poderes sobre-humanos. Depois tem Encanto, e Encanto é interessante porque Encanto é uma animação, né? Então, você vê como que um desenho, uma questão até
do Cambridge, né, do filme anterior aqui, do documentário anterior, que era o Hotel Cambridge, mas encantou milhares de pessoas aí no ano passado, ano retrasado, forçada por um conflito armado a fugir de casa, a jovem Alma Madrigal perde seu marido Pedro, mas salva seus filhos trigêmeos. Ela adquire poderes mágicos e derrota seus inimigos, criando uma casa consciente, a Cacita, para os madrigais morarem junto com uma vila protegida por altas montanhas. E a magia de encanto abençoou todos os meninos e meninas da família com um dom único, desde a superforça até o poder de curar, todos exceto Mirabel. Então, são outros olhares, né? Parece assim, aqui o trabalho todo é uma obra aberta, que permite que a gente tenha várias visões dentro de um filme. Inclusive, até gostaria de falar um pouquinho sobre o cinema europeu, né? Eu gosto muito, assim, as pessoas costumam falar cinema europeu é uma coisa interessante porque tem muito diálogo, né? O filme americano é muito de ação, tudo muito rápido, ou então romance, mas o cinema europeu, desculpa, tem muito diálogo, né? E eu já tive a oportunidade de ver filmes, eu não vou lembrar nomes agora, sim, mas me vem na cabeça alguns filmes que a questão migrante é muito presente, porque a Europa, né, tem um grande fluxo migratório, né, Miguel? Exatamente. Muito cruze de fronteiras ali. Então, a gente assiste filmes que, dentro na estrutura do filme, é abordada a questão da migração, quando o migrante vai procurar trabalho, quando ele precisa ter a documentação, argelinos, indianos. Então, às vezes, a gente olha aquele filme com um olhar só para entender o enredo, e por trás de todo aquele processo de criação do filme são tratadas várias questões, e no cinema europeu a questão migrante está bem presente quando se fala do processo de trabalho, da questão da integração cultural, da cultura de um grupo migrante em relação à cultura local também, né? Como é que as pessoas convivem. Tem um filme muito interessante que é sobre duas jogadoras de futebol, uma indiana, puxa, uma pena que eu não vou lembrar o nome, mas o filme, ele parece uma comédia, mas trata exatamente da cultura da família indiana em relação à cultura do povo local, que elas são duas jogadoras de futebol, e como é que isso é tratado pela família, né? Acredito que muitas pessoas já devem ter assistido, porque já passou em sessão da tarde. É interessante, por exemplo, nós estamos trazendo agora esses 15 filmes que retratam a vida da migração e refúgio, e ele é importante porque você começa a ter um conhecimento, e são filmes que são relativamente novos, né? O filme mais até 2022, tem filme que 2017, 19, 21 e 22. Então, é importante você, a vezes, começa a fazer uma reflexão sobre a migração, sobre o refúgio, porque é importante você ter esse conhecimento, né? Tanta gente que hoje em dia está fazendo mudança de países, tanta gente, a cada 5 minutos alguém está cruzando uma fronteira em algum lugar do mundo. Isso é importante, de repente, através da cultura, do cinema, você assiste um filme e começa a acompanhar todo o processo migratório, começa a entender o porquê as pessoas saem. Muita gente sai aqui do Brasil, mas pouco é falado quem sai. Mas quando chega no destino, onde eles vão ficar, aí começam a se deparar, e o filme vai trazendo toda essa dinâmica, essa situação, a vulnerabilidade, a força dos migrantes, a perseverança, de repente, tentar encontrar um porto seguro para poder se fixar. Miguel, eu até achei aqui o filme que eu estava falando. Que eu adorei esse filme. Eu olho ele a gente olha com esse olhar assim, né? Tem esse olhar, é uma comédia, é interessante, mas o filme chama Driblando o Destino, né? Inclusive, uma das atrizes, ele conta a história da jovem indiana Jasminder Banja, que sonha em ser jogadora de futebol profissional na Inglaterra. A sua família, no entanto, quer que ela siga as tradições indianas. E o filme mostra o preconceito e o longo caminho que as mulheres enfrentam no futebol feminino. É engraçado que ele está falando, mostra o preconceito e o longo caminho que as mulheres enfrentam no futebol feminino em semana de Copa Feminina, né, Miguel? A Copa Mundial, né, feminina. Infelizmente o Brasil já saiu, mas as mulheres continuam jogando ainda. E hoje de manhã foi um jogaço, né?
Hoje foi... Estados Unidos, Suécia. E Suécia, né? Estados Unidos, tchau, né? Também. Já também dançou. Tá. E a Suécia ficou. E aí, esse filme Driblando o Destino, aqui ele põe essa questão que está tão em discussão agora, a participação da mulher no futebol, né? Inclusive, vários programas estão abordando essa questão aí, porque logo no começo do campeonato, né, do Mundial, Miguel, parece que teve aí um blog que estava fazendo, não estava acompanhando, né? Ele teve que sair do ar porque, assim, entraram muitas críticas a respeito. Preconceituoso, né? Preconceituoso. Então, os homens estavam fazendo o seu trabalho, etc., mas foi tanto comentário negativo que aí eles saíram do ar. E aqui fala dessa questão. Mas o outro ponto, outro olhar sobre esse filme é justamente essa questão dos grupos migrantes que se estabelecem em alguns lugares, em alguns países, formam suas comunidades e como é que eles lidam com a cultura local e com a cultura deles mesmos, né, Miguel? Isso que eu achei, assim, bem interessante. Essa questão da tradição e a questão de adotar uma nova cultura. Então, aqui está o nome do filme, que é Driblando o Destino. De vez em quando ele aparece aí no canal aberto, né? Patrícia, estamos chegando quase ao término já do programa, foi muito rápido, né? Foi, verdade. Nossa, né? Ô, Miguel, o que eu queria, de repente, falar, sim, é porque, é super interessante ter essa lista, né, de filmes que você colocou, onde que o pessoal acha isso e também, né, falar do seu blog, que é onde vai ter aí um pouquinho mais dessas notícias que a gente também traz aqui no rádio, né, no nosso programa. Então, para quem quiser entrar, entra no blog Miguel Imigrantes, e aí está a lista. Tudo junto, né? Tudo junto. Está a lista dos 15 filmes imigrantes e refugiados para quem quiser acompanhar e quem quiser acompanhar também outras temáticas sobre a migração e refúgio. E é importante, como já disse, né, se acompanhar, se interiorizar e aprender sobre a migração e o refúgio. Verdade. Só uma última palavrinha, eu queria falar duas coisas. Estamos aí no último dia hoje da Jornada Mundial da Juventude, né, Miguel? Com recados extremamente importantes do Papa. Essa reunião de jovens, de pessoas que trabalham com a juventude lá em Portugal, né? E também está acontecendo na Coreia o Jamboree Mundial, mais de 50 mil escoteiros reunidos ali, em torno de um ideal do movimento escoteiro. E a Patrícia é comandante, né? Não, que comandante? Oh, meu Deus, esse Miguel... Não, é chefe escoteiro. Já fui muito tempo, né? Não, então, mas eu gostaria de destacar isso. Não, isso aí tá parecendo aquele do Jornada nas Estrelas, né? Olha lá, não é assim. Não Você foi escoteiro, Fernando? Não é assim, né, Miguel? Não, tô brincando. Não. Então, na verdade é assim, ó. São três, né? Exato, aqui, ó. Deixa eu ver se... Olha, ó. Aqui, ó, 3. Sempre alerta, então. E hoje está acontecendo também... A Patrícia sempre está alerta. E hoje também está acontecendo ali na Coreia, né? Um encontro ali na Coreia. Ali, né? Logo ali. O Jamboree Mundial Escoteiro. Então, também estão reunidos jovens, mais de 50 mil jovens do mundo inteiro ali, em torno do ideal do movimento escoteiro, Patrícia, da fraternidade. Temos que ir embora. Vamos! Nossa! Tchau, gente. Boa semana para todo mundo. Um forte abraço. Agradecer mais uma vez o Ronaldo Mendes na técnica e, se Deus quiser, próxima semana, a partir das 4 horas da tarde, o programa Latino-América no Ar. E na sequência vem a Cidinha Fernandes com Belíssimo. A Rádio 9 de Julho transmitiu Latino América no Ar. Apresentação: Miguel Almada e Patrícia Rivarola.